Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a você, a sua família e também faça do seu dia um dia vitorioso, abençoado em nome do Senhor Jesus, tá bem? Antes da gente prosseguir, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Olha que interessante como Deus nos compara, como Deus compara a gente. Olha que simbologia que Deus usa para Ele mostrar como Ele quer que nós sejamos. Salmo número 1, versículo de número 3. Ele, ou seja, a pessoa, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Meu Deus do céu, esse aqui é o projeto de Deus para a gente. Deus deseja que nós sejamos assim. Nós quem? Qualquer pessoa que crer no Senhor Jesus. Ele usa o exemplo de uma árvore grande, que tem uma copa grande, uma árvore que tem muitas folhas, que no tempo certo dá o fruto, quer dizer, uma vida produtiva, uma vida de sucesso. Tanto é que no final do versículo 3, ele diz, tudo quanto essa pessoa faz será bem sucedido. Quer dizer, tudo que a pessoa fizer ou empreender, ela vai ter sucesso, ela vai ter bom êxito, não é? É isso que Deus quer. E outra coisa, ele diz que a pessoa de sucesso que ele quer que você seja, também as suas folhas nunca murcham. Você já reparou uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, junto aos rios, onde tem água perto? Pode ver que a folhagem dela é mais verde e está sempre viçosa do que aquela árvore plantada longe da água, que quando falta água, falta chuva, a folha começa a secar, começa a ficar meio amarelada, né? E ao contrário da árvore que fica pertinho da água, a folha está sempre verde. O que significa isso? Significa a pessoa que nunca desanima, a pessoa que não se abate, a pessoa que sim, vem as lutas, mas a pessoa está sempre ali firme, a pessoa não desaba, a pessoa não se entristece, a pessoa simplesmente não se entrega, né? Ela continua firme de pé. Pode vir a ventania, pode vir a tempestade, a chuvarada, a pessoa não cai, ela está sempre ali firme. Então, essa é a pessoa que Deus quer que eu seja, que você seja e que todos nós que cremos em Cristo sejamos. Porém, você pode perguntar, pastor, eu entendi, Deus quer que eu seja um vencedor, não é isso? Sim, exatamente isso. Você vai perguntar de novo, pastor, Deus quer que eu tenha sucesso em tudo quanto eu faça, não é isso? Sim, eu respondo, é isso mesmo. Aí você vai perguntar de novo, mas como é que eu faço isso? Porque eu tento ter sucesso, eu tento ser bem-sucedido, eu tento não desanimar, eu tento não me abalar com as dificuldades da vida, mas quando eu vejo, pastor, eu já estou caído, já estou reclamando, já estou pensando besteira, já estou pensando em desanimar, em desistir, não é? O que eu tenho que fazer para ser como uma árvore grande que produz fruto, né? Que tem resultado na vida? O que eu tenho que fazer? O Salmo número 1 também diz, olha aí, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa aqui que nós vemos é o que você não deve fazer para ser uma pessoa de sucesso. E o que você não deve fazer? Você não deve seguir o caminho do mundo. Você não deve fazer igual as pessoas do mundo fazem, as pessoas mundanas fazem. Você não deve escutar conselho de ímpio, de pecador. Você não deve ficar observando a vida deles, porque às vezes a vida do pecador parece que vai bem. E você que é de Cristo tem as suas lutas. E aí muitas vezes o crente, por ser infantil, por não ser maduro na fé, o que ele faz? Ele observa a vida dos ímpios, daqueles que não buscam a Deus, daqueles que até servem o diabo, e ele observa externamente
e ele vê que a pessoa tem carrão, a pessoa está bem, tem uma vida financeira tranquila, a pessoa vai viajar para longe com a família, a pessoa faz festa, faz churrasco todo dia, a pessoa parece que não tem luta e não serve a Deus, e eu que sirvo a Deus, estou aqui nessa luta. Olha aqui que observação mais errada que a pessoa faz, né? Porque você vê externamente, mas você não vê o interior da pessoa. Você não vê o preço que a pessoa está pagando. Muitas vezes a pessoa faz até pacto com o diabo para poder crescer financeiramente. Você não sabe. Você acha que está tudo bem. Mas o diabo é assim, ó. Ele dá com uma mão, mas ele tira com as duas. E eu já vi tanta gente que buscou a ajuda do diabo para subiu um pouquinho, mas depois o tombo é muito profundo. A pessoa fica doente, perde familiar, perde a própria vida muitas vezes, a pessoa fica na miséria, porque é assim. O diabo, repito, ele dá com uma mão e tira com as duas. Então, não é para ficar olhando a vida do ímpio, para de observar a vida dos outros. E mesmo aqueles crentes que você diz, né? Ó irmão, lá vai bem, eu também busco a Deus e não vou. O problema é esse, você perde tempo quando você fica observando a vida do outro. E também tem o lado que você observa a vida do crente muitas vezes, né? Agora eu estou falando no sentido bom, né? Aquela pessoa que está progredindo com a bênção de Deus, aquela pessoa que está progredindo financeiramente, em todos os sentidos. Aí você vê e começa a reclamar: nossa, aquela pessoa vai na mesma igreja que eu, por que ela prospera e eu não? Por que ela tem tudo que tem e eu não? Aí é que está o problema, você também está olhando o exterior. Você tem que entender que muitas pessoas que estão bem com a bênção de Deus, não é pessoa que busca coisa errada para crescer, não. A pessoa que busca Deus para crescer, muitas vezes você não vê o sacrifício que a pessoa faz, você não vê os jejuns que a pessoa faz, você não vê as madrugadas que a pessoa passa orando, você não vê o sacrifício, a economia que a pessoa faz para poupar um dinheiro, para ter uma coisa melhor. Muitas vezes você não vê as lágrimas que a pessoa chora, as lutas que a pessoa tem, mas a pessoa está ali firme em Deus, e chega uma hora que todo esse sacrifício se transforma em bênção, mas você não sacrifica, você não ora, você não jejua, você não busca, você não economiza, não é fiel com Deus nos dízimos, não é fiel com Deus nas ofertas, não é? Gasta sem pensar que existe amanhã e depois não tem nada. E você nunca conquista nada. E aí você vai querer criticar aquele que jejuou, que economizou, que foi fiel com Deus nos dízimos, nas ofertas, que fez sacrifício, que não andou no pecado, que não gastou dinheiro com bobagens, né? Que não gastou dinheiro à toa, mas economizou. Poxa, você tem que entender que todo sacrifício traz um resultado. Então, para de julgar as pessoas. Então, não fique perdendo tempo olhando a vida das pessoas, tá? E uma outra coisa que fala o versículo 1 aqui: bendito, bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Quando fala a Bíblia usa essa expressão, assentar-se à roda dos escarnecedores, na minha mente vem uma imagem assim, uma mesa de bar e um monte de gente sentada em volta da mesa tomando cachaça, pinga e cerveja. E falando besteira, falando bobagem, sabe? Isso é uma vida que para mim não serve mais. Isso é uma vida para mim que é vida perdida, né? E na conversa de bar sai um monte de bobagem, sai um monte de conversa imunda, né? Conversa mundana. Pô, e você está nesse meio? Pois é, você quer prosperar, você quer ser uma árvore frutífera, que dá o fruto no tempo oportuno, que não murcha, que não desanima por nada. Então, faça o que a Bíblia recomenda. Não siga conselho dos ímpios. Não perca seu tempo observando a vida alheia. Cuida da sua vida. E terceiro, não se assente à roda dos escarnecedores. Não fique tendo comunhão com pessoas do mundo ou com pessoas que têm uma fé que vai de encontro ao que a Bíblia fala, quer dizer, uma fé contrária àquilo que a Bíblia fala. Às vezes a pessoa até fala que é religiosa, mas o que ela fala não bate com a Bíblia. Sai de perto, vaza, não fica nesse meio, atrapalha a sua fé, tá bem? Então, o versículo 1 do Salmo número 1, primeiro começa dizendo o que você não deve fazer. E em seguida, diz o que você deve fazer. Olha aí, se você quiser ser aquela pessoa de sucesso, que diz o versículo 3. Versículo 2. Antes, o seu prazer, quer dizer, o prazer da pessoa, está na lei do Senhor. E na sua lei
medita de dia e de noite. Quer dizer, o prazer da pessoa é buscar a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Quer dizer, o foco da pessoa está no que Jesus fala. Coloca Jesus em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar. Gente, tanta gente está sofrendo, sabe por quê? Porque não coloca Deus em primeiro lugar. Coloca o namorado em primeiro lugar, coloca a namorada em primeiro lugar, coloca marido na frente de Deus, né? Em primeiro lugar, coloca esposa em primeiro lugar, coloca dinheiro em primeiro lugar, trabalho em primeiro lugar, coloca tudo em primeiro lugar. Deus nunca está em primeiro lugar na vida de muitas pessoas. Então entenda que quando o salmista fala aqui, antes, quer dizer, pelo contrário, o prazer da pessoa que prospera, que tem sucesso na vida, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, o tempo todo a pessoa está focada no que Deus fala. E tudo vem depois de Deus. Deus vem em primeiro lugar. Você faz isso? Realmente? Porque se você faz, você vai ser essa árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Agora, se você não coloca Deus em primeiro lugar, meu filho, infelizmente você vai sofrer muito na vida. Você vai tentar ter sucesso, mas você nunca vai conseguir, porque o Senhor tem que ser colocado em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia diz, né? Buscai em primeiro lugar. Olha a referência bíblica aí, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai a Deus em primeiro lugar, a Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Quer ser essa árvore frutífera? Quer ser essa pessoa de sucesso, que tudo que você faz dá certo? Então põe no seu coração a partir de hoje, colocar Deus em primeiro lugar e buscar conhecer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, o que ela ensina, o que ela manda eu fazer e o que ela manda eu parar de fazer. Nesse capítulo 1 aqui já vimos alguma coisa, né? Então, nada de ficar misturado com gente do mundo, com gente que não tem a mesma fé que você, com gente que é carnal, sai de perto, tá? E outra coisa, começa a ter interesse pelas coisas de Deus. Veja bem, às vezes você tem interesse por filmes, por séries, videogame, passeios, livros que não falam da fé, né? Você gosta de ler, não é pecado ler, né? Não estou dizendo que é pecado, tá? E aliás, nada disso que eu estou dizendo é pecado em si. Mas muita gente coloca essas coisas como prioridade. A pessoa tem tempo para tudo isso, menos para ler a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus, menos para orar, né? Então, filho, é assim, ó. Se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, você vai ser como essa árvore frutífera que no devido tempo dá o seu fruto, plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Quer dizer, que na hora certa a bênção se manifesta. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora, vamos clamar a esse nosso Deus que pode nos transformar nesta árvore frutífera, nessa pessoa de sucesso, que o seu dia já comece sendo um sucesso hoje, hein? Então já vai para o trabalho, para a escola, para a academia, sei lá para onde que você vai, em casa, vai trabalhar em casa, mas já vai com esse pensamento, né? Eu vou ser um sucesso, eu vou ser essa árvore plantada junto às águas, eu vou dar valor às coisas de Deus em primeiro lugar, eu tenho que ser um sucesso, porque Deus garante que se eu fizer a minha parte, Ele faz a dele. Tá bem? Falemos com o Pai então. Nosso Deus e nosso Pai, bendito e santo seja o Senhor, louvado seja o teu santo nome. Deus das misericórdias, Pai das misericórdias, a Ti nós clamamos, a Ti nós oramos, a Ti nós agradecemos por este momento, por este dia que se inicia, Pai, e este dia que nós podemos estar em Tua presença. Obrigado por tudo isso. Obrigado, Pai, pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pelo Senhor ter nos permitido, Pai, estarmos falando contigo neste momento. Eu peço, Pai, a favor dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que ouviu a Tua palavra e que sim, ela quer ser como uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de águas, que no seu tempo, no tempo devido dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Quer dizer, essa pessoa nunca vai ter desânimo, nem depressão, nem tristeza. Pelo contrário, ela sempre vai estar animada, valente, corajosa para vencer. Portanto, Pai, estende a Tua mão sobre ela agora, já que ela tomou a decisão de ser assim. Então abençoa, Pai, que o Teu Espírito Santo fortaleça essa pessoa, este homem, esta mulher, que o Senhor abençoe a família dessa pessoa que ora comigo, meu Pai, abençoa os filhos, os netos, que a saúde do Senhor, Pai, se manifeste no corpo dessa pessoa, tirando toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal-estar. Meu Pai, essa pessoa que está com um problema no joelho, que a mão do Senhor
toque nesse joelho para curar e que essa pessoa comece a sentir, Pai, a tua unção queimando nesse joelho para desfazer essa enfermidade, que essa pessoa receba a sua cura, a sua libertação, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Põe isso na sua cabeça, você nasceu para ser um sucesso. Deus te permitiu vir a este mundo para ser um sucesso. Como diz a Bíblia, para que tudo que você faça seja bem sucedido. Para quê? Para que tudo isso redunde em glória para o Senhor, para que todo o teu sucesso seja convertido em glórias ao Senhor e como testemunho de que Deus abençoa aquele que nele confia. Tá bem? Tenha você um excelente dia, dia vitorioso e abençoado, e até a próxima!